E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui finalmente para falar sobre Ted Lasso, mas mais especificamente a jornada do Nate polêmico na segunda temporada. Eu sei que o coração dá uma apertada pra falar do Nate agora, tipo gatilho, porque foi complicado assistir esse personagem nos últimos episódios da série, mas conversando com outras pessoas e lendo o relato do próprio ator que faz o Nate, o Nick Mohammed, eu percebi que, na verdade, ele foi um dos personagens mais bem construídos dessa temporada, se não o mais. Pode parecer que o comportamento dele defensivo e até agressivo surgiu do nada, mas na verdade tem indícios disso desde a primeira temporada e vários detalhes dessa segunda temporada culminaram no que aconteceu no final. Inclusive coisas que não vieram só em diálogos, né, mas algumas coisas que eles deixaram implícitas ou acabaram mostrando mais do que falando. Bora então analisar todos os detalhes da construção do Nate desde a primeira temporada até o final da segunda. Então já saiba que esse vídeo vai estar cheio de spoilers. Mas se você já assistiu todos os episódios de Ted Lasso e quer entender finalmente o comportamento do Nate, continua assistindo depois da vinheta, mas já lembra de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bom, a gente já sabe que o Nate foi o personagem que mais surpreendeu negativamente a gente nessa temporada, né? Desde o bullying que ele fazia com o Will, né? O menininho que substituiu a função dele, até a bronca ou as patadas que ele dava nos jogadores, culminando em contar sobre o ataque de pânico do Ted pro Trent Crante divulgar pra imprensa, e depois aquele texto bem longo e intenso do final do episódio 12, ele foi realmente um personagem que a gente foi criando um ranço até, né? Ele é o pior personagem, todos os personagens da série têm redenção e têm momentos bons, e o Nate foi caindo, que é bizarro, então foi o personagem mais detestável dessa temporada, eu acho que a gente pode dizer assim. Eu acho que tudo isso se torna pior na nossa mente, porque ele sempre foi muito bem acolhido desde o primeiro episódio da primeira temporada pelo Ted, né? Ele era aquele menino inseguro, tímido, que se deixava sofrer um monte de bullying pelos jogadores, e aí o Ted foi lá, acolheu ele, fez ele ter um momento assim de firmeza, se defender pela primeira vez, se impor contra os jogadores, fez os jogadores pararem com o bullying, aceitarem ele, depois ele foi promovido a treinador, então tudo que ele fez nessa segunda temporada apareceu como uma ingratidão e não como resultado de outras coisas. Mas na verdade, tudo isso que ele se sentiu acolhido na primeira temporada, ele se sentiu rejeitado na segunda. Ele sentiu como se ele tivesse ganhado a maior atenção dos jogadores e do Ted para depois ser deixado de lado, de escanteio, vamos usar termos de futebol para entrar no clima. E aí para ele foi pior, ele se sentiu meio que traído ali. E isso junta com uma parte da personalidade do Nate que é cheia de traumas e coisas que ele foi acumulando ao longo da vida. Então, por exemplo, vamos voltar para a primeira temporada. A primeira vez que o personagem aparece nas telas, ele aparece gritando com o Ted para ele sair da grama, tipo, sai da grama, não sei o que. E ele tá tentando usar uma autoridade ali que ele não tem. Mas como ele não conhece as pessoas que estão ali, ele se sente no direito de fazer isso pela primeira vez. E é muito engraçado quando o Ted fala, não, eu sou o novo treinador, e ele fica tipo, não, pega a grama do chão e pega pra ele. Então ele tem já esses conflitos, essa necessidade de ser uma autoridade, ou de se mostrar ali desde o começo, mas ele não tem a posição pra isso, que é uma coisa que vai acontecendo durante a segunda temporada. Ainda no primeiro ano, a gente tem aquele clássico momento do episódio 7, em que o Nate finalmente vai poder dizer tudo o que ele sente na cara dos jogadores. E aí é uma cena muito descontraída, bem divertida, na verdade, em que ele tá ali só detonando, falando todas as verdades na cara de cada um. E aí é uma cena descontraída de fato, as pessoas ao redor estão rindo, mas se você repara, esse negócio de falar as verdades na cara enche ele de uma forma que parece que nada mais preenche, sabe? Ele tá ali muito feliz de finalmente poder retribuir tudo que ele sofreu na vida. E no final, quando ele acha que vai ser demitido, antes de saber que vai ser promovido, quando ele vê a Rebecca, ele acha que ela vai demitir ele chama ela de shrew, que é tipo uma megera. Então o primeiro instinto dele é sempre xingar.
E aí você já vê um pouquinho dos indícios dessa personalidade ali. E aí agora a gente vai pra segunda temporada, em que ele tem finalmente esse poder de ser o treinador com ele, né? Ele tá acima de várias pessoas ali dentro, o que já acumula uma certa autoridade ali que agora ele pode usar, mas ao mesmo tempo ele se sente rejeitado, cada vez mais sumido ali dentro, né? E tem vários pedacinhos, detalhezinhos que ele se sente excluído. Por exemplo, o negócio da máquina de café, ele vai pedir uma máquina de café pra Killy e ela vira e fala, não, essas são só pros jogadores. Ele parece aceitar ali de boa, mas é uma daquelas coisas que já faz ele se sentir novamente excluído e dá gatilho pra tudo que ele sofreu dos jogadores no passado. E nisso, o modo com que ele trata o Will, que é a pessoa que tá substituindo a função dele, é 100% um reflexo de tudo que ele sofreu antes, né? Ele quer que o Will sinta o que ele sentiu, é uma forma dele retribuir. Basicamente uma soma de traumas ali que só vão se acumulando de fato. Mas acho que o principal dessa segunda temporada é a relação do Nate com o Ted. No primeiro ano a gente vê como o Ted ajudou o Nate, né, a se impor, a criar uma relação melhor com os outros jogadores, a finalmente ser promovido. E aí o Nate agora tem o Ted como uma referência, tudo que ele faz é em busca da aprovação dele. E aí chega na segunda temporada e o Ted tá lidando com os próprios traumas, tá assumindo agora a responsabilidade de treinar um time da segunda divisão, ele tem seus próprios problemas e parece que ele esqueceu um pouquinho o Nate. Agora que o Nate já tá numa posição firme, já tá como treinador, não sofre mais bullying, o Ted não precisa dar tanto essa atenção. Só que o Nate sente essa falta e aí tudo que ele faz é buscando a atenção do Ted. E um exemplo de como o Ted acabou não dando tanta atenção pro Nate é que a única cena que os dois têm sozinhos, juntos ali, só os dois, é a do episódio 12, que o Nate já tá ali vomitando tudo que ele sente. Eles não têm nenhuma cena só os dois nessa segunda temporada. E aí, por exemplo, quando o Beard dá aquela bronca, meio que uma bronca, né, no Nate, pela forma com que ele tratou o Colin no episódio 7 da segunda temporada, a primeira reação dele é perguntar se ele vai contar ou se ele contou pro Ted. E aí até é engraçado, o Beard fala que não vai contar e chega no final do episódio, vai ter aquele momento que o Nate vai pedir desculpas pro time e pro Colin, e aí o Ted pergunta pro Beard, e aí, o que eu perdi? E ele nem fala nada, então o Ted realmente não sabe o que tá acontecendo. O único momento que ele percebe que o Nate realmente estava nessa ladeira abaixo é quando ele descobre que foi ele mesmo que contou sobre o ataque de pânico pra imprensa. O Ted não percebe que o Nate tá nessa escada negativa aí, né? Tá descendo a escada. Ele realmente tá alheio a essa jornada nessa temporada. E isso é uma coisa que magoa muito o Nate, justamente por tudo que aconteceu na primeira. E aí tem outros pequenos detalhes. Por exemplo, naquela parte do discurso do Nate pro Ted, ele fala da foto que ele deu de Natal, que ele nem colocou pendurada ali no escritório. E na verdade, mal sabe o Nate que o Ted colocou na casa dele, do lado de uma foto do filho. Você consegue ver no episódio do funeral, antes do Ted ter outro ataque de pânico, tá lá a foto que o Nate deu pra ele, só que o Nate não sabe disso, então vão coisas acumulando ali dentro. Eu tô falando muito acumulando nesse vídeo, mas de fato é realmente um acúmulo de coisas. Outro detalhe que eu acho que vale mencionar aqui também sobre essa relação é que eu acho que o Ted representa meio que uma figura paterna na vida do Nate. A gente vê um pouquinho da relação do Nate com o pai no episódio 5 e como ele faz de tudo pra buscar a aprovação do pai, principalmente conseguir, né, uma reserva na janela do restaurante favorito dele, e ele tem que se impor, ele quer muito agradar o pai, e o pai tem uma atitude meio fria em relação a ele, né, sempre rejeitando de uma certa forma, e o Nate não consegue se defender disso. E aí, como o Ted também representa essa figura paterna na vida dele, acho que rola ele transferir essa rejeição que ele sente do pai pro Ted, porque ele não consegue se defender do pai sozinho, então ele transfere para as outras pessoas. Inclusive, segunda temporada cheia de daddy issues, pessoas com problemas paternos, né? O pai da Rebecca morre, o Ted descobre o trauma que veio com a morte do pai, tem o Jamie com o pai dele também, o Nate também tem essa relação com o pai, enfim, uma presença bem forte aí. E vale notar que toda essa jornada do Nate em se tornar uma pessoa pior é representada pelo cabelo, né? Na primeira temporada e no começo da segunda, ele tá lá com o cabelo bem preto. O ator Nick Mohammed contou
que ele, inclusive, ele tem alguns fios de cabelo branco e que no começo todo o time de cabelo e maquiagem pintava o cabelo dele pra ele parecer mais novo. E aí, durante a segunda temporada, ele foi começando a usar os fios brancos dele naturalmente e depois a equipe foi deixando o cabelo dele mais branco ao longo da temporada. E no final, no último episódio, ele inclusive tá de peruca com o cabelo inteiro branco, como se o exterior representasse o que ele tivesse virando no interior, né? Então, um detalhe ali que colocaram que eu achei bem simbólico. Mas outro detalhe bem simbólico aí é que a gente tem dois momentos em que o Nate cospe nele mesmo no espelho, né? O primeiro foi nesse episódio do pai dele, que ele não consegue pedir a mesa da janela, e aí ele tá indignado, ele vai no banheiro e cospe, e depois quando ele beija a Kylie do nada na loja de ternos, novamente ele faz isso. Então é mais um gesto aí de como se ele mesmo não gostasse da pessoa que ele tá se tornando. E eu acho que isso é um bom indício de que talvez ele tenha alguma redenção aí no futuro. E falando em beijar a Kylie, o fato do Roy não ter ficado bravo com ele por ele ter feito isso é mais uma das coisas que deixa o Nate indignado. Tipo, ele não é valorizado o suficiente pro cara mais bravo de todos ficar bravo com ele por ele ter beijado a namorada. Isso diminui o Nate de uma forma que nem ele deve perceber direito, sabe? E o Roy também é mais um gatilho pro Nate, né? Porque eu acho que o fato do Ted, justamente o Ted, ter ido atrás do Roy para ele se tornar outro treinador do time mostra mais uma vez a rejeição que o Nate sente do Ted, como se ele não fosse suficiente para ajudar ali, e também inferior, como se ele não conseguisse dar conta do trabalho sozinho. E aí a gente repara isso na cara dele quando o Roy chega no estádio durante o jogo e o Ted vira para ele e fala: "Hi coach", né? "Oi treinador". O Nate fica assim, muito bravo, ele fica indignado nesse momento. E mais coisas que vão se acumulando dentro dele. E aí eu acho que agora o maior indício da segunda temporada ter sido muito focada na trajetória e construção do Nate é que a gente tem exatamente o mesmo ângulo na primeira cena do primeiro episódio e na última cena do último episódio. E esse ângulo é focado nos olhos do Nate. Primeiro abre a cena com o olho dele focado durante uma partida de jogo do Richmond, e aí depois a gente vê no final o olho dele enquanto ele tá treinando o West Ham, né? Mudou de time. E aí agora uma coisa que está no script, no roteiro inclusive, o Nick Mohammed falou sobre isso, é que é justamente para mostrar essa evolução. No começo era como se ele tivesse esperançoso, treinando, bem focado. E agora no final é como se ele tivesse perdido o brilho nos olhos. E esse perdido brilho nos olhos é uma coisa que está no roteiro porque eles quiseram representar justamente isso desde o começo da segunda temporada. Bom, e é isso. Analisando todos esses indícios, eu gosto muito de como a série não deixou explícito, né, em diálogos e falas e coisas bem claras ali essa evolução do Nate. Foram vários detalhes ali que eles colocaram, ou cenas que eles mostraram, ou cenas que eles não mostraram, tipo cenas do Ted com o Nate, e aí pra mostrar essa jornada dele. Eu acho que ainda tem redenção, acho que talvez a terceira temporada seja focada nisso, tem alguns detalhes ali pra mostrar como o Nate vai conseguir superar isso, mas eu gostei muito depois de analisar como ele foi construído, né? Eu acho que o Nick Mohammed, o ator ali, fez um trabalho incrível da gente não gostar dele. É muito difícil numa série como Ted Lasso, né, em que todos os personagens são incríveis, ter um que você gostava e depois ele foi tendo atitudes tão ruins, né? Ainda mais atitudes ruins com personagens bons. Então é difícil da gente voltar a gostar, mas eu acho que depois de analisar tudo isso, a gente entende um pouco mais ele, né? Que ele é só humano e ele tem muitos traumas que foram se juntando aí ao longo da vida e que culminaram no que ele é agora. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da jornada do Nate nessa segunda temporada, o que vocês acharam dele, vocês tinham reparado nesses detalhes que surgiram aqui no vídeo, se vocês entendem melhor ele agora e o que vocês esperam dele na terceira temporada. Comenta tudo aqui pra gente conversar, também manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar de saber mais sobre essa jornada do Nate. Não esquece de deixar seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para ter acesso a mais conteúdos aqui sempre que eu postar. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!